gente, tudo bem? Aqui é o psicólogo Igor Ramos do canal Papo com Psicólogo e hoje, nesse nosso primeiro vídeo do canal, eu vou trazer o vídeo com a temática a falta de empatia para seguir as orientações da segurança na pandemia. Pode ser considerada uma doença, um transtorno, certo? Iremos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje, então eu espero que você goste. Antes de começar a falar, eu queria pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e mandar para os seus amigos esse vídeo aqui, para que eles possam também ter acesso a essa discussão, que é muito importante. Vamos lá? Perfeito. Para começar a falar sobre esse tema, é muito importante que a gente coloque a questão do que é empatia, né? Empatia. É uma palavra que hoje está muito na moda. Certamente você já viu falar sobre a palavra empatia. Mas mesmo assim, sendo uma palavra tão popular, um termo tão popular, infelizmente ela é pouco usada e acaba sendo uma problemática bem grave nesse momento de pandemia. Mas a empatia, ela é a capacidade que as pessoas encontram para se colocar no lugar de outra pessoa, em termos de emoções, em termos de sentimentos, em termos de realidade. Então a empatia é a capacidade de conseguir se colocar no lugar do outro, né? E como eu já falei, apesar de ser um termo bem popular, bem usado, teoricamente falando, infelizmente na prática ela tem uma certa dificuldade de ser colocada como algo prático nas nossas vidas. Muitas pessoas têm dificuldade de ser empáticas e isso está sendo exposto cada vez mais e principalmente agora nesse período de pandemia, de enfrentamento ao novo coronavírus. Mas por que isso acontece? Geralmente é importante que a gente coloque que se caso todos ou grande parte das pessoas ou a maioria das pessoas fossem mais empáticas umas com as outras, certamente a nossa realidade com relação ao novo coronavírus, ao novo Covid-19, ela seria bem diferente. Porque com a empatia poderíamos desenvolver mecanismos, ferramentas, meios de convivências em que fosse ainda mais fácil combater o novo coronavírus com as medidas de segurança, isolamento social, quarentena, distanciamento social, evitação de aglomerações, por exemplo. Coisas que, infelizmente, muitas pessoas acabam cometendo devido, certamente, à falta de empatia. Bom, e como ser mais empático? Como que é possível ser mais empático como o outro? Certo, a empatia ela acontece quando você oferece suporte, quando você oferece uma estrutura para que a outra pessoa possa se sentir segura de estar com você, certo? Então, algumas frases que são usadas e que podem ser usadas e que devem ser usadas para você ser mais empático, são frases como, por exemplo, como você está se sentindo? O que eu posso te ajudar? Você quer conversar sobre essa questão que você está falando? Você quer conversar sobre algo que está te incomodando? Então, são perguntas que em uma conversa é muito importante ser falada para outra pessoa e que pode, consequentemente, gerar um ambiente mais empático, certo? Então, escutar para entender e não para responder, porque hoje em dia as pessoas elas têm muita dificuldade, infelizmente, de escutar. Tem muita facilidade para falar, para colocar opiniões, colocações, mas para escutar elas têm certa dificuldade. E essa dificuldade em escutar o outro, ela acaba gerando alguns bloqueios para desenvolver o processo empático com o outro. Então, é muito importante que essa realidade de escutar para entender e não para responder possa ser aplicada dentro do nosso diálogo, porque dessa forma o processo empático ele acontece de maneira mais acentuada e mais real, certo? É importante ressaltar que é impossível ser empático com todos e o tempo todo, tá bom? Cá entre nós. A empatia ela é muito legal de ser feita, é uma coisa muito importante, porém não é possível você imaginar que existe uma pessoa que possa ser empática o tempo todo, certo? Eu sempre costumo falar para os meus clientes, para as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar, que para você ser empático com o outro, você precisa ser empático primeiramente com você. Você precisa estar bem com você, precisa estar bem com a sua família, com as pessoas próximas a você, para depois você estar bem para ser empático com o resto do meio social em que você vive,
certo? Não adianta nada de você ser empático com todo mundo e não ser empático com as pessoas que são próximas, que são mais próximas a você, amigos e familiares. Então esse processo de empatia é um processo que primeiro começa de dentro para você e depois vem para fora. Então por isso que eu coloco que é impossível ser empático com todos e o tempo todo. Isso não é um defeito, isso é uma singularidade nossa. Nós não podemos ser imperfeitos em nada, nem devemos ter essa ideia de que temos que ser perfeitos. Essa cobrança ela é desnecessária. Mas sim, falando, agora que terminamos de falar um pouquinho sobre empatia, vocês puderam perceber que a empatia, como vocês já imaginaram, tenho certeza, é uma coisa muito boa, é uma coisa que, poxa, é uma ferramenta humana que certamente teria a capacidade de mudar o mundo, de melhorar o mundo muito, né? Então, por que as pessoas hoje têm dificuldade de serem empáticas, principalmente nesse meio de pandemia? Por que essa falta de empatia ela é presente? Sem empatia é uma coisa tão boa. Infelizmente, nós temos uma característica de negação singular nossa. O ser humano, boa parte do ser humano, tem muita dificuldade de aceitar uma realidade. Então, uma das estratégias que muitas pessoas estão utilizando ou já utilizaram para enfrentamento da pandemia é a negação. É o processo de negar que a pandemia ela não está ocorrendo, não estava ocorrendo, não necessariamente precisava de toda uma preocupação. Então, essa estratégia de negar a realidade é uma ferramenta que muitas pessoas ou algumas pessoas acabaram utilizando para tentar enfrentar essa realidade da pandemia. Por exemplo, é muito comum a gente perceber, quando alguém próximo a nós, nossa família, por exemplo, acaba falecendo, acaba morrendo. Então é muito natural a gente perceber discursos nossos ou de outras pessoas próximas a nós, discursos como, poxa, eu não acredito que ele se foi, eu não acredito que ela morreu, não dá para aceitar, não, eu tenho certeza que amanhã eu vou ver ela, eu vou acordar e vou ver que isso aí é só um sonho, isso não é real. Então, como eu falei, esse processo de negação, ele é um processo que infelizmente ou felizmente é uma estratégia natural nossa, essa dificuldade de aceitar uma realidade que é dolorosa para a gente. Então, é uma característica que é comum e que por isso muitas pessoas elas acabam adotando nesse período de pandemia esse processo de negação para tentar trabalhar com o peso da pandemia que ela está acarretando e sempre acarretou em todos nós, certo? Mas assim, essa falta de empatia aí, que é uma outra dúvida, essa falta de empatia, ela pode ser caracterizada como uma doença, como um transtorno por uma pessoa? Será que ser empático pode ser caracterizado como uma doença, como algo que seja patológico? E a resposta é não, tá bom? Essa pergunta é muito comum de ouvir, certo? Será que aquela pessoa que é tão maldosa, que não está nem aí com os outros, será que não se importa com as mortes, não se importa com o número de infectados, tem dificuldade de usar máscara, tem dificuldade de respeitar as recomendações dos órgãos competentes? Será que essa pessoa que é má, que não respeita, que não é empática, ela tem um problema mental? Será que ela tem um transtorno? Como já respondi, não. A maldade não tem CID, a maldade não é possível do diagnosticado, laudar uma pessoa por ela ser má. Simplesmente a maldade é uma questão individual, uma questão subjetiva de uma pessoa que aprende a ser má ao longo da vida de acordo com a sua convivência social, de acordo com a sua convivência familiar. Então, ser mal, infelizmente, é uma questão individual que não se encaixa dentro de uma patologia. E sim, é uma característica pessoal da pessoa, que ela acaba desenvolvendo devido à influência social, devido à influência familiar. Tanto para desenvolver ainda mais a maldade ou, em contraponto, para diminuir essa maldade ou para a pessoa se tornar um pouco mais empática. Então, a influência social e familiar, ela influencia tanto na parte boa, com a questão de a pessoa ser mais empática, a pessoa ser mais bondosa, quanto também na questão negativa, com relação a pessoa ser menos empática, a pessoa ser maldosa, tá bom? Então, esse foi o conteúdo que eu resolvi trazer para vocês hoje, nesse nosso primeiro vídeo, essa nossa discussão. Então, eu espero que tenha sido um conteúdo legal, tenha sido uma conversa bacana. E eu espero também trazer outros conteúdos relacionados a esse ou outros, aqui para o nosso canal, para a nossa discussão. Por isso que eu estou pedindo para você, caso você queira,
deixar aqui no comentário uma sugestão de vídeo. Poxa, Igor, traz um conteúdo assim, fala sobre isso aqui, que é uma coisa que é tão difícil eu ver aqui no YouTube, é tão difícil eu ver nas minhas redes sociais. Então fala, coloca a tua opinião, vamos conversar. Então é isso, tá bom, gente? Deixa o like, manda esse vídeo para os seus amigos, deixa aqui sua sugestão. Muito obrigado, tá bom? Me segue nas redes sociais profissionais que eu tenho, todas elas que eu utilizo de forma profissionalmente, elas estão na descrição desse vídeo, então corre lá e me segue, Twitter, Instagram, Facebook, e acho que é isso, tá bom? E até o próximo vídeo e tchau.